Oi, amigos e amigas do YouTube, tudo bem? E do Instagram também, porque eu vou postar esse vídeo por lá também, porque agora estou nas duas plataformas, então vou postar também. Esse vídeo foi um vídeo muito solicitado, muito pedido, e muitas pessoas têm me cobrado esse vídeo. Eu também tinha muita vontade de gravar, mas acabou passando o tempo e já se passaram quase um ano do dia 30 de outubro de 2019, que foi o dia que eu fiz a segunda cirurgia. E a gente pode tentar recapitular de maneira rápida o que aconteceu ao longo desses 6 anos. Mas o mais importante é que provavelmente esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu não sou uma pessoa que fala pouco, vocês sabem. Eu estou no lugar mais iluminado aqui de casa, porque estou na luz natural do dia. Então eu vou tentar gravar direto, corrido, mas talvez eu faça um corte para postar ele em 2 vídeos diferentes. Talvez um até a cirurgia e o pós-cirúrgico. Bom, como todos vocês me acompanharam, inclusive no Instagram, na verdade, os últimos vídeos que eu postei, eu não postei pelo YouTube, eu postei pelo Instagram, porque eram vídeos mais específicos de situações específicas. Eu fiz como todos sabem, eu fiz a primeira cirurgia no dia 15 de janeiro de 2014 e depois aconteceu aquele tanto de coisas e vou marcar, colocar por aqui os vídeos da primeira cirurgia, do pós-cirúrgico, da gravidez e tudo mais. O último vídeo que vocês me viram falar aqui foi os 2 últimos vídeos que eu postei no Instagram, você pode procurar por aí. Eram os vídeos, primeiro, contando que eu tinha me internado no ano de 2018, não tinha conseguido fazer cirurgia, porque eles não tinham um aparelho específico para o meu caso. E depois, eu fiz mais um vídeo pedindo solicitações e ajuda de vocês para me indicar o que eu poderia fazer para acelerar esse processo, porque eu já estava tendo um problema de paralisia do lado direito dos lábios e não estava conseguindo a cirurgia. E vocês, várias pessoas me indicaram algumas coisas e eu conversei com um advogado amigo meu de Goiás e ele me deu exatamente o lugar onde eu deveria ir para solicitar o pedido de urgência para a cirurgia. Fiz exatamente o que o Rony Belotti, obrigada Rony, o Rony Belotti me falou, advogado em Goiás, e ele disse assim: Carol, você vai em tal lugar, você explica seu caso, e eles foram, e eu até gravei um vídeo contando pra vocês que eles tinham sido assim super bacanas, eles tinham me dado muita atenção, me falado que eles não iam deixar isso acontecer, que a demora era algo complicado, mas que eles... É um lugar assim, onde você vai lá quando a urgência realmente chama e é o Ministério Público da Saúde. Ok, e também gravei um vídeo ou stories contando que eu fui internada pra fazer... Aí ok, saiu a cirurgia, no próximo mês a cirurgia foi marcada. O Ministério Público obrigou o hospital a ou adquirir o aparelho que eles precisavam para fazer a raspagem do tumor da base do crânio, ou que eles alugassem esse aparelho. E, enfim, aconteceu toda aquela situação e desta vez a cirurgia foi bem diferente. Tudo foi muito diferente dessa vez. O meu sentimento foi diferente, a espera foi diferente. Da outra vez eu tinha feito particular, eu tinha plano de saúde, agora não tinha, eu tinha que depender da boa vontade, do SUS. Mas assim, não posso reclamar, o HC é um hospital de ponta nesse sentido. Já tinha sido referência na primeira internação que eu tive. Eu tinha falado pra vocês o quanto eu tinha ficado admirada com a qualidade do trabalho, do serviço e toda a atenção que o hospital tinha me dado na primeira internação que não foi realizada a cirurgia. E eu também contei, se vocês procurarem os stories pra trás, os videozinhos pra trás, eu contei que eu fui internada pra fazer cirurgia numa data e aí eles me liberaram pra casa pra ficar o final de semana em casa porque todos os exames que precisavam ser feitos foram feitos em 2 dias e eles tinham me internado uma semana antes. Mas aí não dá pra prever, eles não conseguem prever. O interessante é que você fica uma semana, porque pode demorar uma semana pra fazer tudo. E no meu caso não foi. Em 2 dias eles fizeram todos os exames de sangue, os exames de cardiologia, as ressonâncias, tudo, tomografias, tudo. E aí eles me liberaram. Eu acho que eu fiquei quarta e quinta na sexta, algo assim, fui pra casa e voltei a me internar na terça pra fazer a cirurgia na quarta, ou na segunda pra fazer a cirurgia na quarta. Enfim, tudo foi muito diferente, por quê? Porque era tudo muito novo, de novo era tudo muito novo, assim, eu de novo tive o medo da morte, de novo eu sofri bastante, o pré,
Mas agora de maneira diferente. Agora minha preocupação não era mais comigo, minha preocupação não era temor comigo, minha preocupação era totalmente voltado para Melanie, totalmente voltado para como ela iria ficar se eu viesse faltar, como as coisas iriam se conduzir se eu morresse na cirurgia, ou se eu ficasse paraplégica, ou se eu ficasse com sequelas, porque todos os médicos sempre foram bem transparentes em relação ao quesito sequelas. Sempre foi algo que eles falaram muito e repetiram, tanto que o motivo pelo qual a cirurgia não tinha sido realizada era porque o aparelho era decisivo para deixar o mínimo possível de sequelas, porque era um aparelho que era tipo um neuronavegador que indicava ao médico aonde o lugar específico que ele estava encostando, qual era o nível de gravidade de sequelas que poderia deixar. Se valia a pena ele continuar, ou se valia a pena ele recuar, e esse tipo de coisa. E especificamente um aparelho que raspava o tumor para poder ser melhor sucedido o procedimento. Ok, fiquei 2 dias, fiz essa ressonância, saí e na terça-feira ou segunda retornei para internação e a cirurgia foi na quarta. De novo foi na quarta, da outra vez também foi na quarta-feira. E aí, na terça-feira à noite, houve um temor por parte dos médicos de eu não conseguir da UTI lotar. E aí eles terem que cancelar de novo a cirurgia. E aí já tinha prazo do Ministério Público para executar a cirurgia. Então, eles me internaram na UTI naquela noite. Naquele momento que eles falaram pra mim, umas 9 da noite, eu entrei em jejum acho que 6 da tarde, eles falaram assim, olha, 9 da noite você vai pra UTI, já te dá meu Deus, um frio na barriga, assim, já te dá muita temor mesmo, porque aí foi diferente, de novo foi diferente. Da outra vez, eu dormi em casa e o médico me pediu pra ir 9 da manhã e ele ia fazer cirurgia às 9h30, então assim, tudo era novo também, de novo tudo era novo. E aí eu fui pra UTI e eu fui muito, muito ansiosa, muito temerosa. Eu já tava chorando no quarto antes e o médico chegou, porque eu tenho um médico residente que acompanha o meu caso e eu tenho um médico que ia fazer cirurgia, que era o Dr. Borba, que ia dirigir o centro cirúrgico com alguns residentes, ou alguns neuros residentes, mas ele queria conduzir tudo. E esse Dr. Borba, eu não tinha contato com ele. Meu doutor era o Dr. João Augusto, ele que sempre não, porque no ano anterior era o Dr. Rodrigo. E esses residentes vão subindo, e aí quem pegou meu caso agora era o Dr. João Augusto. O Dr. João Augusto tava cuidando de tudo. Aí ele até me pergunta, você tá chorando? Eu falei assim, já tô chorando, claro que eu já tô chorando. E ele falou assim, mas Carol, o que você tem? Eu falei assim, de novo, a mesma caso, medo de entrar e não sair viva. Ou de não entrar e não sair igual estou agora. E eles sempre foram bem específicos no quesito, tipo, olha, existe a incerteza, a sequela, mas não é uma coisa assim que a gente tem muita prática de ver pessoas morrendo o tempo todo no centro cirúrgico por causa de neurocirurgias. Não é uma coisa o tempo todo, tanto que eu nunca vi, o tempo que eu estive, as 2 vezes que eu estive internada, eu nunca vi um óbito de uma cirurgia de neuro. E o tempo todo tá saindo gente do meu quarto, entrando gente no meu quarto operada, o tempo todo. E aí, eu fui pra UTI chorando. Cheguei lá na UTI e eu tenho certeza, Deus sempre prepara as pessoas certas pra estar lá. Eu não encontrei mais esse enfermeiro que ficou comigo naquela noite. Poderia ser um anjo, não sei. Ele foi muito paciente, ele sentou do meu lado, ele me viu chorando e ele conversou comigo, ele me contou a história dele, que ele tinha vindo do interior do norte, e ele fez faculdade, enfermagem, e aí eu contei toda a minha história, e ele disse, olha, você tem uma história linda, vai dar tudo certo. E a minha preocupação foi, eu vou voltar entubada? Eu sempre faço umas perguntas bem fora, né? E ele... Sim, eu falei assim, eu não queria vir entubada, eu queria vir... Da outra vez eles tiraram o tubo no UTI, no centro cirúrgico, eu nunca vi, eu trabalho aqui há 2 anos, mas isso não é um problema. Eu falei assim, não, mas é que eu não quero estar acordada com o negócio na garganta, isso vai ser muito estranho, enfim. E eu já tava preocupada com essa situação também. Mas ele foi muito bacana comigo, e ele ficou até umas 2 da manhã conversando comigo, eu já tava bem ansiosa. E às 2 da manhã, eu acho que eu devo ter pegado no sono.
E eu não vi mais esse enfermeiro. E ele falou assim, olha, eu nunca vi ninguém voltar, mas você pode ser a primeira pessoa que volta da UTI sem tubo. E ele falou assim, mas eu nunca vi, então não se assuste. Se você acordar aqui com o tubo, é porque é normal, tá? Todo mundo vem pra cá entubado. E aí, ele foi muito bacana. Naquela noite eu recebi várias mensagens de oração, o pastor ligou pra mim, orou por mim, comigo, e eu tava em paz, de novo confiando naquele que tinha o melhor pra mim, aquele que cuidava de todas as coisas, mas também lembrando daquele temor que eu tive da primeira vez de maneira diferente, mas o mesmo temor do tipo, eu ainda não queria partir, eu ainda não queria ir pra glória, eu não queria deixar Mel sozinha agora, e pedindo a Deus que tivesse misericórdia da minha vida. Aquela noite eu dormi bem menos tranquila do que da primeira vez. E quando acordei de manhã, logo já me pediram pra tomar banho e lavar o cabelo. E logo a Mari já chegou. A Mari é aquela amiga estratégica de todos os momentos que trabalha no HC. E ela logo já chegou no centro cirúrgico, na UTI, me chamando. E eu tinha lavado o cabelo, eu não tinha secado o cabelo. E ela, até nesse momento, ela foi bem específica, que ela chegou pra mim e falou assim, então, Carol, você tem que secar o cabelo. Eu falei assim, pra quê? Deixa o cabelo molhado. E não tinham me pedido pra secar o cabelo. E aí ela falou assim, você vai morrer eletrocutado. Eu falei assim, por quê? Ela, porque a gente vai colocar um monte de coisas elétricas em você. Então vamos secar o cabelo. Aí ela já veio com o secador, já secou o cabelo. E aí, mas nesse momento eu já tava assim, uma pilha assim, muito nervosa. Minha mãe já tinha me mandado a mensagem, já tinha falado o Salmo 23 comigo novamente, que nem da primeira vez, só que da outra vez eles estiveram comigo até o minuto que eu entrei no centro cirúrgico, e dessa vez eu não via mais ninguém, já fazia 3 dias, assim, 2 dias que eu não via mais eles. Eu acho que no dia anterior o Anderson foi me ver e só. O HC tem uma política diferente, você não tem onde esperar lá, não existe a sala de espera da cirurgia. Essas cirurgias vão acontecendo e as famílias são avisadas após a pessoa descer pro quarto. Então você vai pra UTI, depois tem o quarto. E a UTI ela pode durar 12 horas, 6 horas. No meu caso, a previsão era que eu saísse 10 da noite. Então, que eu entrasse às 9 da manhã e saísse às 10 da noite, 10, 11 da noite. Então, minha família não tinha nem sentido ficar lá e não iam estar lá porque também não tinha lugar pra ficar esperando lá. Mas a Mari tava lá. Então, a Mari sabia de tudo, a Mari tava informada de tudo. Ela não era a enfermeira escalada pra auxiliar, nem instrumentar, nem nada disso, porque ela fica no pós-cirúrgico. Mas ela tava sempre por ali, sempre por ali. E ela foi comigo, ela foi me buscar na maca, depois que eu sequei o cabelo, ele já tava chorando. O hospital disponibilizou uma psicóloga pra conversar comigo. A conversa com a psicóloga foi bem específica, ela queria saber se eu tava bem, eu falei não, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Porque o meu consolo era de um Deus que podia todas as coisas. Então, tudo que ela me falava, eu falei assim, não, mas é que eu sei que Deus pode fazer isso. E é claro que ela agiu profissionalmente, me acalmou, mas eu já sabia que eu tinha que colocar todas as minhas esperanças naquele que tinha o melhor pra mim e já tinha preparado tudo. Fui subir com uma música na mente, naquele elevador, na maca. Eu não sei se eu fui cantando com a Mari ou não, eu não me lembro de ir cantando. Mas eu não me recordo qual era a música que eu cantei, mas eu lembro que cantei uma música, assim, na minha mente. Se eu não cantei falando, eu cantei na minha mente. Na minha mente eu cantei a música. E sabendo que eu ia entrar de novo no centro cirúrgico e tipo, meu Deus, horas e horas. Que pra mim passam muito rápido, porque logo que eu entro, eu já apago. E enfim. A Mari me apresentou algumas pessoas que ela conhecia que estariam comigo dentro do centro cirúrgico. Dessa vez foi muito rápido, assim, eu não falei com o médico, eu não vi o médico, eu não vi nada. Eu só entrei, eles conversaram comigo, não sei o que, riram um pouquinho, vi um dos médicos que tinha sido residente na outra vez e agora seria um dos médicos que auxiliaria. Os dois doutores Rodrigues, eu acho, os dois doutores Rodrigues, os dois são Rodrigues. Acho que um é residente, um já é médico, já acabou tudo, não sei. E aí, eu tava bem apreensiva, mas aí eu vi o rapaz que me apresentaram, que era a máquina da vida, assim, que tinha que estar lá, que tinha que ser.
além da caneta que raspava, tinha uma máquina. E ele falou assim, essa aqui é a máquina que foi a do dilema de ter a máquina que apitava e tal. E aí eu já fiquei mais tranquila. Eu falei, olha... E ele era operador. O rapaz veio, eu acho que naquele momento o hospital alugou essa máquina com o rapaz que conduzia o neuronavegador. Mas hoje parece que essa máquina já existe no hospital, não sei bem explicar. E aí eu apaguei. Eu apaguei e eu não lembro se eu sonhei. Não lembro se eu sonhei alguma coisa ou não. Só que me lembro do momento em que eu acordei. E quando eu acordei, eu olhei pro relógio. Sempre tem um relógio. Ai, sempre tem o dilema do relógio. E tinha um relógio assim, na frente assim. E quando eu acordei, na hora que eu entrei no centro cirúrgico, eram umas 9h10. Tava marcado para as 9, mas eram umas 9h10 que eu já tava ali. Aquele tanto de luz, aquelas roupas todas azuis, ou verdes, nem lembro mais. Mas aquele tanto de luz aqui na minha frente. E uns 3 ou 4, anestesista e tal. E aquela cena, assim, de centro cirúrgico é tão tenso. E aí você fecha os olhos já pensando, orando, continua orando, né? Quando eu abri os olhos, eu olhei e eram 2 da tarde. 2 da tarde, não, 2. E na minha cabeça, 2 da manhã. Porque eu falei assim, se era pra ser às 10. E agora é 2, atrasou e agora é 2 da manhã. Só que eu não me importei com o horário naquele momento. Eu não me importei. O Dr. Borba já não estava mais no centro cirúrgico, porque ele é um doutor, assim, bem específico para alguns tipos de tumores. Ele é o diretor do centro cirúrgico, da neuro. Então, imagina, quando você termina de fazer a remoção, há todo um processo de fechamento do crânio, costura, antes é a raspagem e tudo mais. Então, ele não tá no pré e ele não tá no pós. A Mari me conta mais ou menos que cruzou com ele pelo corredor, parece. Não minto, a Mari não estava mais lá na hora que ela cruzou. Eu sei que, tipo, a hora que ele terminou, demorou mais 1 hora eles fechando a cabeça e tudo mais. E quando eu olhei o relógio, tinha uma enfermeira me atendendo ali, me cobrindo, porque a gente treme demais quando a gente acorda. E eu falei assim, 2 da manhã? E ela, não, 2 da tarde. E a hora que ela falou 2 da tarde, meu coração falou assim, ele não tirou. Ele não tirou. Ele não tirou porque era 9 da manhã, a previsão era 10, 12 horas de centro cirúrgico. E aí eu falei pra ela assim, eu falei assim, ele tirou? E ela falou assim, tirou. Aí eu olhei pros médicos e eles falaram assim, tirou. Eu falei assim, tirou tudo? E eles, não tirou tudo, mas tirou um pouco. Eu já sabia que provavelmente não iriam tirar tudo de novo, porque desde a primeira consulta que eu fiz com o Dr. Lipinski, o Lepinski, não sei bem o nome dele, eu achava que era Lipinski, mas agora com o episódio do Gugu, que ele foi para os Estados Unidos, na TV todo mundo falava Lepinski, eu conhecia como Lipinski, que foi o primeiro médico que me atendeu no Einstein, e ele foi muito certeiro, assim, ele foi o médico que falou, eu não acho que você vai sair ilesa de pelo menos 3 ou 4 cirurgias para tirar esse tumor. Então, assim, pela experiência dele, eu sempre me guiei pelo que ele falava. E agora, muito mais, sabendo que ele é um médico tão renomado. Na época, eu não sabia. Obviamente que eu fui, porque era o médico que atendia, o melhor que tinha no Einstein. E como vocês conhecem a história, foi um dos requisitos que a minha amiga e antiga diretora exigiu que fosse um bom médico para me atender. Então, eu nem notei na época que se tratava dessa situação. Então, acordei, eram 2 da tarde, quando ela falou assim, são 2 da tarde, eu já me deu aquele desespero, tipo, não tirou nada, eu olhei pros médicos e eles falaram assim, tirou, não tirou tudo, mas tirou. Aí eu falei assim, tá, mas de novo veio aquela paz no coração que é assim, que diz respeito a eu acordei. Eu acordei de novo. E aí, desta vez, era diferente. Eu já não me preocupei muito com a face, não me preocupei como da outra vez, que eu queria ver se eu tava enxergando, ver se eu tava falando. Dessa vez não. E eu já tava bem zen, assim. De novo, fechei os olhos, falei, Deus, obrigado porque eu acordei de novo. E aí,
Nesse momento eu já não vi mais a Mari, porque a Mari já tinha concluído o plantão dela. E ela tinha esperado só o médico falar com ela pelo corredor e dar notícias, porque ela era a única fonte de informação para minha família. E aí, a Mari já não estava mais lá. Eu também também tava bem zonza, assim, não tava falando coisa com coisa. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, faz 2 da tarde, 2 da tarde, 2 da tarde. Então, eu vou dar um corte nesse vídeo pra depois, já deu 20 minutos de vídeo, vai ficar 1 ano pra subir isso aqui no YouTube, mas eu vou gravar a continuação, eu vou continuar esse vídeo e eu vou postar ele um dia, subir ele um dia, no dia seguinte eu já subo o resto, mas eu vou dar então um intervalinho aqui, que ok, eu acordei da cirurgia, eu tava viva, eu tava bem, e a informação que eu tinha até então era, tirou, não tirou tudo, mas tirou. E aí nos próximos capítulos, vemos o restante da história, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.